Boa noite, Feliciano. O meu nome é Aldair. Eu tenho 47 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu na minha infância. Eu sou morador de Piracicaba, interior de São Paulo. Meu irmão mais velho, Giovanni, acabou desrespeitando o que não deveria e teve uma bela lição na sua vida. O bairro onde nós morávamos era quase uma área rural na época. Hoje é um bairro de alto padrão aqui em Piracicaba, mas na época era apenas um bairro de terra. Eu brincava descalço, você via animais soltos pelas ruas. Eu tinha 9 anos, meu irmão Giovanni tinha 12 anos. Nós íamos ao grupo de oração da comunidade em que nós frequentávamos às quintas-feiras. Íamos todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Sábados ou domingos nós íamos à missa. O dia mudava devido ao cansaço do meu pai, pois meu pai trabalhava na roça, para um senhor que tinha um bom poder aquisitivo na época. Mas em uma sexta-feira, estava tendo uma arrecadação de alimentos. Giovanni e eu acompanhamos a nossa mãe até a igreja, para levar os alimentos que meu pai havia separado. Minha mãe ajudou na entrega dos alimentos. Tudo terminou por volta de umas 8 horas da noite, e estávamos voltando para casa. Foi então que minha mãe, que estava grávida na época, começou a passar mal. E ela disse que nós dois deveríamos ir um pouco mais rápido. Nós começamos a correr e a nossa mãe ficou sentada na frente da casa de um senhor idoso. Esse senhor não pôde ajudar a nossa mãe, pois ele era deficiente visual. Vez ou outra minha mãe sempre passava e conversava com esse senhor. Giovanni e eu começamos a correr rapidamente. E no meio do caminho começamos a ficar cansados. Quando estava faltando uma certa distância para chegar em casa, na estrada de terra para chegar em casa, nós passamos por uma encruzilhada. Quando olhamos na encruzilhada, nós vimos uma oferenda. Havia algumas garrafas, comida, velas, entre outras coisas. Eu abaixei a cabeça e comecei a andar rápido, quando eu vi que o Giovanni ficou parado. Eu percebi que aquilo prendeu a atenção do Giovanni. Eu fiquei acelerando. Vamos, mano, anda logo que a mãe está passando mal. Ele riu e disse, olha que coisa estúpida isso aqui, olha que frango bonito. Eu olhei para ele com muito medo e disse, mano, vamos embora, a mãe está precisando de ajuda. E foi quando o Giovanni fez a coisa mais estúpida que ele poderia ter feito. Ele se aproximou daquela oferenda, retirou um pedaço do frango, deu uma mordida e disse, que frango gostoso. Eu comecei a gritar, vamos embora, mano, para de mexer com essas coisas. Meu irmão começou a rir e nós dois saímos correndo. Chegamos na nossa casa, contamos o que aconteceu e o meu pai voltou de charrete para buscar a minha mãe. Eu e Giovanni ficamos em casa. Eu fui tomar um banho e o Giovanni ficou sentado na varanda da casa. Depois de um tempo, eu ouvi o Giovanni que estava gritando. Detalhe, o banheiro ficava para fora da casa e o Giovanni começou a bater na porta do banheiro, pedindo para que eu o deixasse entrar. Eu o deixei entrar e o Giovanni estava assustado. Eu perguntei o que aconteceu e ele me mostrou a sua perna. Na perna do Giovanni estava a marca de uma mordida. Eu fiquei assustado, ele mal conseguia falar e eu perguntei, mano, o que aconteceu? Por que você está com essa mordida? E o Giovanni, com muita dificuldade, começou a contar. Mano, eu estava sentado na varanda. Estava pensando naquele frango. Você acredita que eu tive o desejo de voltar e terminar de comer aquele frango? E cochilei. Foi quando eu acordei com uma dor terrível na minha perna. Eu olhei para o lado e vi uma criatura. Esse bicho era todo escuro, com uma forma de um homem. Só tinha boca e olhos, e o resto era tudo escuridão. Aquele ser estava me encarando, e ele havia mordido a minha perna. Eu vi aquilo e comecei a gritar, e aquele ser começou a dar gargalhadas e gritos horrendos. Eu saí correndo, em disparada, e foi aí que eu comecei a bater na porta do banheiro. Meu irmão começou a contar isso e ficar desesperado. Eu tentava acalmar o meu irmão, mas eu estava com muito medo, e a coragem depois para poder sair daquele banheiro. Ao longe ouvimos o barulho da charrete do meu pai e tivemos coragem de gritar, pedindo socorro dentro do banheiro. Logo a minha mãe veio, bateu na porta do banheiro.
e nós abrimos. Contamos o que aconteceu e que o Giovanni havia feito. Meu pai quase deu uma surra no Giovanni, mas ele disse: eu não vou dar uma surra em você, pois você já teve o que você mereceu. Não mexa em nada, não desrespeite nenhum tipo de oferenda. Respeite. Meu pai ficou muito bravo, e o meu pai era um senhor calmo. Nós contamos para minha mãe o que havia acontecido, e eu até havia esquecido que minha mãe estava passando mal. A minha mãe começou a chorar desesperada e foi acalmada pelo meu pai. Nós oramos um terço durante aquela noite. A partir desse dia, o Giovanni, ele tinha calafrios, começou a ter febre todos os dias. Além disso, aquela ferida da mordida não cicatrizava de jeito nenhum, que a minha mãe o levou para a nossa avó. E lógico que eu fui acompanhá-los até a casa da minha avó. Quando nós contamos o que aconteceu, ela puxou a orelha do meu irmão e também a minha orelha e disse: por que você deixou o seu irmão fazer isso? E eu disse: vó, você acha que eu consigo segurar o Giovanni, impedi-lo de fazer alguma coisa? A minha avó riu e disse para o Giovanni se sentar em uma cadeira. Ela veio com um monte de ervas, ateou o fogo, ela passou a fumaça sobre o corpo de Giovanni. Com umas ervas, ela colocou na ferida e disse: na próxima sexta-feira você vai voltar no local e vai levar tudo que havia naquela oferenda da encruzilhada. As velas, as bebidas e o principal, levar um frango para substituir o frango da oferenda que você desfez. Meu pai teve que comprar tudo que minha avó pediu. Algumas coisas a minha avó acabou comprando para ajudar. E a minha avó e o Giovanni foram até a mesma encruzilhada na próxima sexta-feira. Eu vou contar aqui o que o Giovanni me disse. Mano, a avó e eu começamos a andar naquela rua e eu comecei a sentir um calafrio muito grande que percorria todo o meu corpo. Meu corpo começou a esquentar e aquela ferida que estava enfaixada começou a doer e latejar. Quando chegamos naquela encruzilhada, a avó perguntou aonde estava aquele trabalho. Eu apontei com o dedo e ela me fez colocar tudo no local. No momento que eu acendi a primeira vela, eu vi como se fosse um vulto que estava no escuro. Era como se fosse uma pessoa que estava andando e olhando de longe, como se estivesse nos observando. A avó disse para que eu não olhasse para o vulto e continuar acendendo as velas. A avó começou a fazer uma oração e continuou, dizendo que eu estava devolvendo tudo que havia pegado e um pouco mais. Aquele vulto daquele homem se mexia na escuridão. Eu caí na besteira, mano, de olhar um pouco, meio de canto, e eu tenho certeza que eu vi aquela mesma coisa que me mordeu naquela outra noite. Depois a avó foi saindo, andando sem dar as costas para aquela oferenda e pediu que eu fizesse o mesmo. E eu vim caminhando, sentindo aquela perna latejando. Depois disso tudo, Feliciano e amigos do canal, meu irmão não teve mais nenhum tipo de perturbação. Ele aprendeu a lição de uma forma terrível. Sobre a marca de mordida, ele traz essa marca até os dias de hoje. Aquele machucado se curou e ele não teve mais nenhum tipo de pesadelo. Se meu irmão encontrasse uma oferenda, ele abaixava a cabeça e andava o mais rápido possível. E por muito tempo ele teve dificuldade em sair durante a noite. Mas eu digo a vocês, cuidado com oferendas, com algo que você encontra em uma encruzilhada. Você não sabe para qual entidade foi oferecido aquela oferenda. Se você não acredita, tente pelo menos respeitar, pois o sobrenatural existe. E você não precisa acreditar para que ele apareça e cobre você por algo de errado que você fez. Nunca pegue nada de ninguém, muito menos de uma entidade. Um grande abraço, Feliciano, membros, inscritos e seguidores do canal A Hora do Além. Gratidão por estarem ouvindo o meu relato. Boa noite. Fala Feliciano, tudo bem? Aqui é o Robson, eu sou morador de Campinas, São Paulo. Eu gostaria de compartilhar aqui no seu canal algo que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Hoje eu tenho 43 anos, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Nessa época,
A casa onde eu e minha família morávamos ficava em um bairro próximo ao Cemitério da Saudade, em Campinas. Era frequente que eu passasse próximo à rua do cemitério, e nessa época eu estudava no período noturno. E quando eu descia do ônibus eu tinha que passar nas proximidades do cemitério. Nessa época você ainda encontrava algum trabalho feito deixado em alguma encruzilhada. Hoje em dia já é mais difícil, pois pessoas fazem trabalhos e deixam em outros locais aqui de Campinas. Nessa época em que eu estudava nesse colégio, eu havia conhecido recentemente duas meninas que haviam se mudado da capital, aqui para Campinas. Eram duas irmãs gêmeas, a Aline e a Alessandra. E como elas moravam no mesmo bairro em que eu morava, nós vínhamos juntos do colégio, acompanhado do meu amigo, o Ricardo. Algumas vezes até, em certos dias da semana, quando nós estávamos voltando da aula, nós encontrávamos pessoas fazendo trabalhos na rua. Só que eu fiz uma coisa que mudou totalmente a minha vida e que até hoje é difícil de lembrar. Me lembro bem que foi em uma sexta-feira. Nós estávamos vindo da escola e descemos nós quatro do ônibus. Passamos pelas ruas próximas ao cemitério. Dava para notar a pouca luz que vinha lá de dentro do cemitério, e era possível ouvir o apito que os guardas usavam para se comunicar entre eles. Eu tenho que dizer que eu estava nessa época começando a gostar da Alessandra, mas a Aline, que era mais carinhosa comigo, a Alessandra era um pouco mais quieta, mas eu fazia de tudo para conversar com ela. Vira e mexe eu puxava papo sobre um assunto e outro. Já o Ricardo, ele só gostava mesmo era de farra. Nessa época eu fumava cigarro, e fumava muito mesmo. E nós continuamos caminhando, até que eu notei que na esquina tinha um trabalho. Era a rua que nós tínhamos que passar, virar à direita e pegar uma avenida, e logo estaríamos na frente da casa das meninas. O Ricardo morava 4 quarteirões mais para frente, e eu morava a 6 quarteirões. Quando nós notamos aquilo na esquina, eu fiquei sério e o Ricardo também, mas as meninas ficaram com medo. Era um trabalho enorme que pegava toda a esquina. Eu não vou descrever aqui o que tinha no trabalho. Nós passamos por esse trabalho, logo chegamos na frente da casa das meninas e eu e o Ricardo continuamos andando. Só que quando nós dois estávamos chegando na frente da casa do Ricardo, o Ricardo bateu a mão no bolso e disse: "Nossa, cara, eu perdi a minha carteira, você acredita?" E então eu disse: "Nossa, cara, como você fez uma coisa dessa? Você perdeu a carteira no ônibus?" E ele disse: Não foi isso, Robson. Eu perdi a carteira na rua, eu tenho certeza. Pois quando nós descemos do ônibus, eu abri a carteira e dei uma olhada em um bilhete que eu havia recebido na escola de uma menina. Eu só me lembro de colocar novamente a carteira no meu bolso, foi o momento que eu acho que ela caiu. E nós dois ficamos ali. O Ricardo preocupado que havia perdido a carteira, e eu ainda mais preocupado, pois ele estava me devendo um dinheiro, e com o dinheiro que ele me pagaria, eu iria pegar o ônibus durante uma semana para vir da aula. E o que nós fizemos? O Ricardo bateu no portão da casa dele chamando a sua mãe, e ele disse para a mãe dele que nós dois iríamos voltar para procurar a carteira, e fizemos o percurso voltando. E eu segui o caminho todo dizendo o quanto o Ricardo era irresponsável. E ele só me dizia que foi um erro, cara. Foi uma coisa que aconteceu. Só que eu não sei porquê. Eu não deveria ter falado. Eu disse: "Olha, Ricardo, eu acho que você está fingindo que perdeu a carteira para não me pagar, cara." O Ricardo ficou muito chateado. E o resto do caminho o Ricardo ficou caminhando sem olhar no meu rosto. Eu falava e ele mal respondia. Até que nós passamos onde estava aquele trabalho lá na esquina. Só que uma coisa chamou a minha atenção. Havia maços de cigarro. Era uma marca de cigarro que eu vivia com vontade de fumar, mas eu não tinha dinheiro. E continuamos. Quando nós chegamos próximo ao ponto de ônibus, lá estava a carteira do Ricardo caída no chão. Ele pegou a carteira e abriu. E lá estava tudo certinho. O dinheiro que ele deveria me pagar, os documentos, entre outras coisas. Aí o Ricardo ficou muito bravo comigo, falando: "Está aqui o seu dinheiro." Ele me deu o dinheiro e saiu correndo, me deixando sozinho para trás.
eu fiquei com uma raiva dentro do meu peito. Que cara irresponsável. O Ricardo correu tanto que eu já não conseguia mais ver ele quando eu olhava para frente pelas ruas. E logo eu cheguei próximo onde estava aquele trabalho. Só que quando eu passei próximo daquele trabalho, eu não sei o que deu em mim, que eu fiz uma coisa que me arrependo até hoje. Eu fui lá próximo e olhei e vi que não havia ninguém. Haviam velas acesas e uma pouca luz que iluminava aquela rua. Então eu cheguei bem próximo daquela encruzilhada, disfarcei como se estivesse amarrando os meus sapatos e peguei 2 maços de cigarro. Eu fiquei com vontade até de pegar um charuto, mas eu não peguei. Então eu saí caminhando rapidamente. Quando eu passei na frente da casa do Ricardo, ele já estava lá, pois a luz do quarto dele estava acesa. Então eu passei rápido na rua da casa dele até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, os meus pais ainda não haviam chegado, pois os dois trabalhavam em um restaurante. E eles chegavam por volta de umas 2 horas da manhã, e isso já se passava da meia-noite. Eu cheguei na sala, liguei a TV e comecei a assistir. Peguei um dos maços, abri, retirei um cigarro e comecei a fumar. Era um dos melhores cigarros que eu já havia fumado em toda a minha vida. Quando eu olhei no relógio, faltava 10 minutos para as 2 horas da manhã, então eu fui me deitar. Eu só me lembro de acordar e olhar no relógio. Já era 4h10 da manhã. Eu me levantei com vontade de ir ao banheiro. Eu tinha que sair do meu quarto, passar na frente do quarto dos meus pais. Eu notei pelo vão da porta que os meus pais estavam dormindo. Eu sou filho único, então não havia mais ninguém na casa. Eu fui até o banheiro e quando eu estava saindo do banheiro, eu passei e olhei para a sala. Eu percebi, lá no escuro da sala, que havia alguém sentado lá no sofá. Eu pensei até que era o meu pai. E quando eu olhei novamente, eu vi que aquela pessoa estava fumando um cigarro. E eu logo pensei, meu pai tratou de achar o maço que eu deixei na cozinha. Eu não liguei e saí devagar, para que meu pai não escutasse. Só que quando eu passei na frente do quarto dos meus pais e olhei lá para dentro do quarto pela fresta da porta, eu tomei um susto muito grande, pois o meu pai estava deitado na cama junto com a minha mãe. E quem era que estava fumando cigarro na sala? Eu conseguia ver a forma daquela pessoa, aquela silhueta no escuro. Eu só me lembro de abrir rapidamente a porta do quarto, acender a luz e bater e trancar. Eu gritei acordando os meus pais dizendo que tinha um ladrão dentro da casa. Meu pai acordou assustado sem entender nada. E eu contei que fui ao banheiro e quando eu voltei, havia alguém fumando cigarro lá na sala. Nessa época, meu pai tinha uma arma de fogo dentro de casa. Ele disse que era para eu ficar no quarto com a minha mãe. Nós tínhamos apenas um telefone residencial que ficava na sala. E ele disse que se escutasse algum tipo de barulho, era para que nós abríssemos a janela do quarto, pulássemos e saíssemos correndo pedindo socorro para os vizinhos. O meu pai saiu e encostou à porta do quarto. Foi um dos momentos que mais demoraram para passar na minha vida. Depois de uns 10 minutos, meu pai voltou. Ele disse que quando chegou na sala, não havia ninguém naquela sala. Ele acendeu todas as luzes da casa, olhou e viu que as portas não haviam sido arrombadas e nada que dissesse que alguém havia forçado a sua entrada dentro da nossa casa. Mas ele disse que sentiu realmente cheiro de cigarro. E o meu pai perguntou aonde eu havia arrumado aquele maço de cigarros. Eu tentei desconversar dizendo que eu havia ganhado aquele maço de cigarros de alguém. Mas o meu pai não acreditou na minha história e começou a fazer várias perguntas. Eu não tive como não dizer o que aconteceu. Eu contei tudo para eles, que nós vimos na escola, que depois eu discuti com o Ricardo, que o Ricardo perdeu sua carteira, que achamos a carteira e que eu peguei 2 maços de cigarro naquele trabalho. A minha mãe ficou furiosa comigo, dizendo que eu não deveria desrespeitar aquele trabalho na encruzilhada. Nós não conseguimos dormir mais aquela noite e nós fomos para o outro lado da cidade passar o resto da noite na casa da minha avó. No outro dia, eu fui visitar uma vizinha do bairro onde eu morava. Essa senhora era mãe de santo. Eu contei tudo o que aconteceu e ela me disse então que eu teria que fazer um trabalho, pois eu não teria só que devolver os cigarros que eu peguei no trabalho, eu teria que refazer o trabalho todo. Olha, foram dias de sofrimento. Eu fiquei morando na casa da minha avó. Eu não vi mais aquele ser, mas eu sentia sua presença,
como se aquilo estivesse me acompanhando. Eu já não dormia mais tranquilo. Eu tinha pesadelos constantes. Eu sonhava com alguém conversando comigo e depois, quando eu acordava, parecia que essa pessoa continuava falando no meu ouvido. Eu via vultos, sombras, sentia sensações como se alguém estivesse me observando. Quando eu tomava banho e fechava os olhos, eu sentia que alguém estava dentro do banheiro. E essas coisas só iam aumentando. O trabalho foi feito, em cerca de um mês, tudo foi realizado. Da última vez que eu fui conversar com essa vizinha, eu não vou falar o nome dela aqui, eu vou assim preservar a sua família, pois uma das sobrinhas dessa senhora hoje é a minha esposa. E essa senhora me disse que o trabalho havia dado certo, mas que apesar disso eu teria uma sequela para o resto da minha vida. E realmente isso aconteceu. Pouco tempo depois, quando eu estava trabalhando, eu desmaiei. Eu fui rapidamente levado para o hospital e foi constatado que um dos meus pulmões estava comprometido. E quando o médico me disse isso, eu lembrei das palavras dessa senhora que me ajudou. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e tenho uma linda família. Mas eu sou uma pessoa que tem a saúde debilitada. Os meus pulmões não foram mais os mesmos. Mas eu sei que tudo que eu fiz e o ato de mexer e pegar algo que não me pertencia fez com que uma porta se abrisse e eu realmente não consegui fechar, apenas encostar. Eu peço todos os dias perdão a Deus por esse ato que eu tive. Eu trago esse relato aqui para o seu canal, Feliciano. Que isso fique como uma lição, que não devemos desrespeitar a espiritualidade e a crença de outras pessoas. Se você ver um trabalho ou algo do tipo, não mexa, não faça nada, pois aquilo é importante para alguém e representa algo. E se você tentar mexer, você pode estar mexendo com algo que pertence a alguma entidade. Que Deus abençoe você, Feliciano, cada pessoa que estiver e ouvindo em suas palavras tudo o que eu relatei. Esse relato é verídico e aconteceu comigo. Muito obrigado, Aldair e Robson, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.